Então, para prazos não inteiros, a gente tem duas convenções. A gente tem a convenção linear e a convenção exponencial. Tá, então a mais simples seria que quando o problema não fala nada é a que vocês vão usar. Tá? Então essa aqui é a padrão. Se o problema não diz nada sobre qual convenção é para usar essa aqui. Ela simplesmente usa sempre a mesma fórmula. S igual a P vezes 1 mais I na N. Se o meu N é quebrado, não importa, eu vou usar exatamente esse mesmo N quebrado como ele veio. Então, vou usar sempre isso, tá? Então, essa convenção exponencial aqui, se a gente partir da fórmula, né, de juros compostos, que tem essa cara aqui, ela vai sempre, né, então aqui eu tenho, no prazo 1, eu tenho esse montante aqui, no prazo 2, eu tenho esse montante aqui, e ela vai seguir por essa curva aqui dos juros compostos para calcular qualquer valor intermediário. Então, ela vai seguir por essa curva roxa aqui para calcular qualquer valor intermediário, né? Então, aqui eu tinha 2,4, lá estaria o 3, ela ia pegar o valor aqui correspondente a 2,4. E essa é a convenção exponencial. E daí a gente tem uma outra convenção que se chama linear. Convenção linear. E o que é essa convenção linear? Essa convenção linear, se eu tenho um prazo que está entre 0 e 1, ela vai usar, ou se eu tenho um prazo que está entre 1 e 2, ela vai usar uma regra de proporção entre esses dois valores para chegar no valor do montante, né? Então, ela vai pegar e fazer aqui, no saldo 0 eu tenho esse valor, no saldo 1 eu tenho esse valor. Então, eu vou unir esses dois pontos por uma retinha e eu vou calcular o que eu tiver num prazo intermediário por esses valores da retinha. Esse é meu saldo no prazo 1, esse é meu saldo no prazo 2. Vou unir esses dois valores por uma reta e qualquer prazo entre esses dois eu vou calcular usando o valor que eu tenho da reta. Então, eu faço uma aproximação linear desses dois valores aqui. Observem que, né, se eu seguir aqui e botar aqui no prazo 3, no material vocês têm esse gráfico lá também, né? Se eu botar aqui no prazo 3 e daí desenhar essa retinha que liga o montante no tempo 2 com o montante no tempo 3, essa retinha que vai me dar o montante pela convenção linear, ela sempre vai estar acima da curva exponencial. Então, essa convenção linear aqui, ela sempre rende mais juros. O que essa convenção linear faz? Na parte do prazo que é quebrado, ela usa juros simples. Na parte do prazo que é inteiro, ela usa juros compostos. E como é que fica essa fórmula, então, da convenção linear? Eu olho para esse N e eu divido ele numa parte inteira e numa parte fracionária. Então, por exemplo, eu tenho N 2,4, certo? Então, esse 2,4 eu vou escrever ele como, num exemplo, né? Naquele exemplo. Eu vou escrever ele como 2 mais 0,4. Então, eu vou calcular o meu montante até o prazo 2 usando a fórmula de juros compostos e eu vou completar aquele termo ali de 2,4 indo pela reta, pegando esse valor do prazo 2 como principal e aplicando a fórmula de juros compostos, né? Então, eu vou fazer P vezes 1 mais I ao quadrado, isso aqui me dá esse valor. E para esse prazo restante, então vou tomar isso aqui como principal, e para esse prazo restante eu vou aplicar a fórmula de juros simples. Então, eu vou multiplicar por 1 mais I vezes N, né? Então, I vezes 0,4, certo? E eu vou fazer isso sempre. Então, genericamente, eu tô preocupada aqui em usar as mesmas letras que a gente tem no nosso livro-texto, para saber quais são as letras que a gente usa lá. A gente vai ter, então, para convenção linear,
a gente vai ter um prazo N que a gente vai poder escrever ele como um K mais um F sobre Q. Então, essa aqui seria a parte inteira do número, essa aqui seria a parte fracionária do número, né? Então, por exemplo, naquele exemplo, a gente tinha N igual a 72 sobre 30. Então, o K, se eu fizer a conta na calculadora, eu vou ver que isso aqui dá 2,4, né? Ou eu posso pensar qual que é o múltiplo de 30 mais próximo de 72. E daí eu vou escrever, isso vai ser a mesma coisa que 60 sobre 30, mais, o que falta para completar 72? 12 sobre 30. Então, isso aqui vai ficar 2 mais 12 sobre 30, que dá o 0,4. Vamos pegar um outro exemplo. Se eu tenho N igual a 57 por 30, tá? O denominador vai ser, em geral, múltiplos de 30. 30, 360, 90, conforme a unidade de tempo, né? Então, aqui eu tô pensando em meses. 50 é maior que 57, né? Então, eu vou ter aqui 30 sobre 30, mais o que eu preciso para completar e chegar no 57? Eu preciso 27. Então, vou ter 27 sobre 30. Então, isso aqui vai ser 1 mais... Daí, se vocês quiserem, podem simplificar o 27 sobre 30, mas para fazer as contas na calculadora não precisa. Podem usar direto o 27 sobre 30. Vamos um outro exemplo. Então, se eu tenho N igual, sei lá, 98 por 30, certo? Eu penso, qual que é o maior múltiplo de 30 que cabe dentro desses 98? 90. Então, eu vou ter 90 sobre 30 mais 8 sobre 30. Isso vai ser, então, 3 mais 8 sobre 30, tá? Então, aqui, esse valor inteiro aqui é o K da fórmula. Esse valor aqui, que é uma fração, é a fração da fórmula. Certo? E como é que vai ficar a fórmula em si? Então, a fórmula para o montante na convenção linear vai ser, o montante vai ser P vezes 1 mais I na K, o valor inteiro, vezes... Daí agora eu aplico a fórmula de juros simples, considerando isso aqui como meu principal, com isso aqui como meu saldo inicial, né? Então, eu vou ter isso vezes 1 mais I e o meu prazo fracionário, que é o F sobre Q. Certo? E é essa a regra. Então, lá naquele exemplo que a gente fez anteriormente, né? Aconteceu, então, eu vou tirar o C do visor de novo. Ó, tirei o C do visor, o C não tá no C no visor, né? E vou pedir novamente aqui o meu FV, tá? Então, deu 29.055 com 83. Então, eu vou fazer a fórmula pela outra calculadora, para ficar bem claro para vocês que esse valor aqui que a calculadora mostrou é exatamente o que a gente obtém pela convenção linear, tá? Então, para a gente fazer essa conta, eu vou fazer, então, meu P, que é 27.000, vou aplicar essa fórmula aqui. Quem que vai ser meu P? Meu P continua sendo aqueles 27.000. O meu I vai ser aqueles 3,1 sobre 100, certo? O meu N era os 72 sobre 30, que eu posso escrever como 2 mais 12 sobre 30, né? Esse aqui é o meu K e esse aqui é o meu F sobre Q. Então, eu tenho K igual a 2 e o F sobre Q é 12 sobre 30. E agora eu vou aplicar essa fórmula aqui. Então, eu vou ter 27.000 vezes, abre parênteses, 1, mais o I, que é 3,1, dividido por 100, fecha parênteses, isso vai na potência 2, que é o meu valor de K. E agora eu tenho vezes, abre outro parênteses, 1 mais o meu I, que é 3,1 dividido por 100, vezes o meu F sobre Q, que é 12 sobre 30. Então, 12 dividido por 30, fecha parênteses, igual. O que a gente tem?
ó, as duas calculadoras aqui para vocês. Os 29.055,83 arredondando, né? Deu exatamente o mesmo número, certo? Então, aquele Czinho no visor me diz qual convenção eu estou utilizando.